Sim, ano novo, episódio novo, está no ar mais um episódio do Entre Nós com a doutora Márcia Schmidt, falando sobre como tornar o ano mais leve, como tornar o ano melhor. E eu te dou um spoiler, não é só sobre 2026. Sim, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast com a doutora Márcia Schmidt para falar sobre início do ano. Ele pode ser leve. Já começo dizendo que honra estar aqui novamente, mais um ano contigo, doutora. Um feliz ano novo. E eu quero saber como que a gente pode fazer qual é a nossa parcela para que o ano seja feliz? Francine, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? E feliz ano novo, né? Feliz 2026. E a nossa parcela, ela vem todos os dias, não é só em janeiro. O ano novo, ele acontece todos os dias, né? E que importante a gente conseguir pensar em um ano mais leve, não acha? Muito. Mas como fazer um ano mais leve, doutora? Já trazendo para cá, né? Nós começamos 2026, 3 dias depois já tivemos uma reorganização geopolítica, já tivemos um líder político deposto, temos aí uma ameaça de guerras mundiais, não só no nosso continente, como em outro continente. Esse é um ano de eleição, estamos num Brasil extremamente polarizado. Sim. Fora toda a questão econômica, né, os receios, enfim, diante disso, diante de janeiro, que normalmente janeiro já é um ano mais já é um mês mais arrastado, para o empresário é sempre um mês mais assim, sim, não sabe como vai se decorrer, você tem que esperar passar o carnaval para daí as coisas começarem a fluir. Diante desse cenário, como olhar de forma mais leve? E esse janeiro já começou com muitos acontecimentos, né, em todos esses âmbitos. Isso prova que a vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica. É um desafio tornar mais leve a nossa vida, o nosso dia a dia, mas existem algumas maneiras práticas que a gente deve procurar olhar para elas e colocar em prática também. E quais seriam, doutora? A autocobrança, diminuir a autocobrança. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas, em geral, elas se cobram muito e elas se comparam demais. Outra dica importante é conseguir ter prazer e felicidade naquelas coisas simples do dia a dia. Isso é muito importante, não ficar esperando uma data, um evento, alguma situação muito pré-determinada. A vida, ela é no dia a dia e ela é dinâmica. Ela muda o tempo todo. Nós não esperávamos um início de 2026 já com tantos acontecimentos. Janeiro costuma ser um mês, né, mais parado, um mês de férias, mas ele já nos deu indícios de que ele vai ser com muitos fatos, né, com muitas emoções também. Uma outra situação que torna a nossa vida mais leve é a nossa organização interior. Nós conseguirmos termos assim uma rotina mais saudável, mais estruturada, organizando alguns objetivos, não deixar as coisas sempre para a última hora, que é uma tendência que as pessoas têm. Muitas vezes nós mesmos fizemos isso, né? Deixamos muitas coisas assim sempre para a última hora e isso causa ansiedade, correria. São pequenos atos, Francine, não existe uma receita mágica para um ano bom, para um ano mais leve, mais saudável. É no dia a dia. E como fazer, quem não fez a lista ainda, né, a lista de propósitos, a lista de objetivos, que queira fazer, ou mesmo quem já fez ali na virada do ano, como fazer com que essa lista não seja também, né, o efeito contrário, que ela te aprisione, te pressione, te deixe ansioso. Como fazer? Vale a pena fazer essa lista? E quem já fez, como olhar para ela de forma mais leve?
O ser humano ele precisa de marcos, de datas. Para algumas pessoas, isso tem um fator positivo. Eu não digo que seja ruim a gente ter uma lista de objetivos para ser alcançados durante o ano. Isso pode servir como um estímulo, mas não pode ser uma lista, primeiro, grande demais, muito impossível, né? Porque ela vai frustrar. E também nós temos que pensar assim, Francine, nós temos uma lista de objetivos, mas a gente também tem que pensar nas estratégias para alcançar esses objetivos. As pessoas costumam muito colocar a questão do peso como uma das metas, né? A parte econômica, né? A parte física também, que querem emagrecer 10, 15 quilos, né? Ao longo do ano. Pois bem, isso pode ser bom se precisa emagrecer, mas nós temos que pensar como fazer isso. Não pode ser só um desejo, precisa existir uma estratégia para que esse desejo seja alcançado. Isso serve para tudo. Só aquela lista? Não basta. Não basta. Senão ela frustra. O que acontece muitas vezes em dezembro. Sim, porque é como se fosse um pedido pro mágico, né? Pro universo. Pro universo, assim, né? Eu quero pro ano que vem, quero emagrecer tantos quilos, quero trocar de trabalho, quero ganhar mais, quero... Mas juntar dinheiro. Né? Não é uma prece, né? Não, não é. Então, é no dia a dia. Esses objetivos, eles vão ser alcançados no dia a dia. Eu costumo dizer que quando a gente quer melhorar a nossa vida, e às vezes a gente não sabe por onde, uma pequena atitude que faz toda a diferença é a gente pensar na nossa qualidade de sono. A maioria das pessoas dorme pouco e dorme mal. E a tecnologia, o uso excessivo de telas, de celular, principalmente, está fazendo com que as pessoas durmam cada vez mais tarde. Se nós pensarmos numa atitude simples, de colocarmos uma higiene do sono mais adequada, o número de horas também mais satisfatório, que existe um ideal de 8 horas que a maioria da população não dorme nem próximo a isso. E aí o que acontece? No dia seguinte estão cansadas, estão mais dispersas, mais ansiosas, mais irritadas. Se nós pensarmos que um objetivo tão pequeno como esse, que a melhora da qualidade de sono pode ter uma repercussão muito grande no nosso corpo, nós já vamos estar trazendo um benefício gigantesco para o nosso dia a dia. Para quem não conhece a higiene do sono, o que a gente pode dar de dicas para que a pessoa coloque isso, entenda da importância disso? Francine, uma das atitudes mais importantes para a melhora da nossa qualidade de sono é nós termos alguns parâmetros que nós chamamos, e esses parâmetros a gente pode chamar de higiene do sono, né, que é um termo que está mais comum no meio da saúde mental, que é quando nós priorizamos o nosso descanso. Quando nós chegamos em casa, tomamos o nosso banho, nos alimentamos, é um período no qual nós devemos desacelerar. Reduzir a luz, reduzir a parte da informação visual, sonora. O nosso corpo, ele tem que começar a entender que está se aproximando a hora do descanso. Na maioria das vezes isso não acontece. As pessoas chegam em casa e ligam o computador, ficam no celular, às vezes fazem refeições muito pesadas. Às vezes bebem ou tomam até café, estimulantes, energéticos. O chimarrão. Enfim, o próprio chimarrão, que é um hábito do gaúcho. O chimarrão, ele não é que ele faça mal, de maneira alguma, mas ele tem mateína, que é um alcaloide, que ele é um estimulante, parecido com o café. Então, tomar muito chimarrão à noite, ele não é bom para a nossa qualidade de sono. Ele é mais indicado para o despertar, pelo turno da manhã. Então, esses hábitos que a gente chama de higiene do sono é diminuir o uso de telas, diminuir o estímulo
visual, auditivo, realizar alimentações mais leves, uma boa hidratação, um banho morno, uma leitura agradável. Isso tudo vai fazer com que a nossa noite ela seja muito mais reparadora. Tem muita gente que senta no sofá da sala com o seu chimarrão para olhar um jornal noturno com a casa toda acesa. Sim, às com vezes luz branca. com luz branca, que Sim, é muito estimulante. muito estimulante, né? Normalmente, depois daquele chimarrão, olhando o jornal da noite, ainda se janta, e se janta a Muito, comida, sim. né, mais pesada. Tarde, E isso é costume, né? Sim. É muito natural aqui no Rio Grande do Sul, Sim. enfim, tu encontrar essa rotina. E como daqui a pouco, trocando alguns pontos de cada vez, porque é uma rotina, as pessoas estão acostumadas, né? Sim. Pode refletir para que no outro dia tu esteja melhor e possa pensar melhor e agir melhor diante das dificuldades da vida, né? Essa mudança tem que ser gradual. Quando eu converso isso com o paciente, e hoje a insônia é um dos problemas mais comuns em consultório. Eu coloco, sempre que essas mudanças, às vezes as pessoas se assustam, é muita coisa para mudar ao mesmo tempo, né? E normalmente eu tenho que mudar a rotina de outra pessoa que está junto também. Exatamente. Na casa, né? Eu sugiro começar antecipando 30 minutos o horário do jantar, colocando uma alimentação cada vez mais leve, ir reduzindo o uso de telas progressivamente, a luz dentro de casa. Não é à toa que os arquitetos, assim, as pessoas, os decoradores, que entendem dessa parte também de descanso e de repouso, recomendam a luz amarela nos quartos, porque ela não é tão incidente, ela não estimula. A luz branca, ela é muito boa para o trabalho, porque ela nos acorda, ela nos desperta, né? Já a luz amarela, ela tranquiliza mais. Um outro ponto muito importante diz a respeito das condições do quarto, Francine. Um quarto, ele tem que ser silencioso e ele tem que ser escuro. Melatonina, que é o hormônio do sono, ela atua no escuro. Muitas pessoas dormem com a TV ligada, com o rádio ligado. Com o rádio, às vezes com o celular, escutando alguma coisa. Isso para o nosso cérebro é muito ruim. Até mesmo aquele LED do ar-condicionado ligado. Tem maneiras de conseguir desligar ou de tapar, porque são pequenos estímulos que fazem despertar o nosso cérebro. E aí, muitas vezes, não volta, o sono não volta, ele é feito de fases. Nós temos várias fases. Não é o número de horas dormido que vai dizer se o nosso sono foi bom ou não, mas é o completar essas fases. Quando nós acordamos muito precocemente à noite, ligamos a luz, temos um estímulo, ou pior ainda, olhamos o celular. Aí o estímulo não só visual, mas também mental, de informações. Existe uma fragmentação dessas fases. O cérebro tem que começar tudo de novo em relação ao dormir, ao descanso. E muitas vezes isso não acontece, ou o sono ele é muito superficial. Aí a pessoa acorda cansada, irritada, com aquela sensação de que realmente precisava dormir mais, só que já está na hora de despertar e começar o dia. E isso muitas pessoas fazem de forma crônica. Sem perceber. Sem perceber. E aí estão pesadas no dia seguinte, dificuldade de concentração, que também é uma queixa muito comum. É claro que existem transtornos que levam à dificuldade de concentração, mas muitas vezes está relacionada a hábitos diários. O sono é um deles. Pouco se fala sobre o sono. E às vezes, né, doutora, a gente sabe que tem profissionais que trabalham à noite, tem outros, não seguem o ciclo circadiano, como a gente fala, não trabalha de dia e podem dormir à noite. Mas tu tem como fazer essa higiene, sim, mesmo não sendo à noite, e manter a escuridão do quarto também, mesmo não sendo propriamente noite,
né? O uso daqui a pouco de um tapa-olho, o uso daquelas cortinas blackout, Tipo blackout, né? exatamente, para que não entre a luz. Francine, não é toda pessoa que consegue se adaptar bem ao trabalho noturno. Também tem que ser levado isso em consideração. Com certeza. Eu já atendi muitos pacientes que adoeceram trabalhando à noite. Sabemos que é um trabalho menor remunerado, até mesmo pelas questões, né, de insalubridade. E o que é essa insalubridade? É trabalhar num horário que não é habitual para o nosso corpo. A produção de alguns hormônios acontece só à noite. Mesmo que esse sono seja feito durante o dia, isso não pode ser continuado, porque existe uma dificuldade na produção de vários hormônios, como o hormônio da tireoide, a própria produção da melatonina, né, do GH, entre outros. São hormônios noturnos. Isso também é válido para neurotransmissores. Essa regulação, ela acontece muito durante o sono. Dormir não é perda de tempo, é investir na nossa saúde. Portanto, quando nós começamos a falar sobre pequenas mudanças e grandes repercussões, uma delas está relacionada com a melhora da qualidade do sono. Existe, doutora, na medicina a relação de doenças com a falta de um sono de qualidade ao longo da vida? Te pergunto doenças como Alzheimer ou doenças mais complexas que a falta dessa higiene de sono, a falta disso ao longo dos anos pode se tornar, não digo desencadear completamente, porque a gente sabe que também tem questões de genética, né? Enfim, mas sim, ela pode são contribuir. Multifatoriais, sim, com certeza, até mesmo com as crianças. É fundamental uma criança dormir bem para que ela também se desenvolva bem mentalmente. O GH, que é o hormônio do sono, nós estávamos falando sobre hormônios liberados durante o sono. O GH é um dos principais. E ele é um hormônio que a predominância dele é durante a infância, porque ele tem uma relação direta com o crescimento. Crianças que dormem mal, elas crescem menos. Elas aprendem menos também. Um outro aspecto muito importante, a regulação do apetite. Leptina e grelina, que são 2 hormônios relacionados ao apetite, têm a sua autorregulação durante o sono. São aqueles hormônios que são liberados quando a gente começa a comer e o nosso cérebro começa a entender, está chegando o alimento, já é a hora de parar. Por isso que nós temos que comer devagar também, para que aconteça essa liberação. O sono, agora falando sobre a alimentação, aquela soneca após almoço, né, que muitos faziam, hoje a nossa vida muitas vezes não permite. Sim. Ela é benéfica, doutora? Ela é benéfica. Se ela não prejudicar o sono da noite, claro, ela não pode se estender. Uma soneca, nós estamos falando de 30 minutos. Existem países que até se organizam, o Uruguai é um deles, que o comércio, a vida, ela está organizada dessa forma, né? Dessa forma. Então, esse descansar, para algumas pessoas, não são todas. Algumas não conseguem dormir durante o dia. Mas para outras, isso é muito bom. Os idosos gostam muito desse reparo, até porque muitos acordam cedo. Eles dormem, a quantidade de horas à noite, em geral, ela é reduzida ao longo dos anos. O bebê dorme muito, as crianças dormem bastante, os adolescentes, e a gente vai reduzindo. Infelizmente, eu digo porque é muito importante nós dormirmos. Mas o sono que a gente tinha lá na adolescência não é o sono da vida adulta. Não. Então, essa soneca, né, não passando de 30 minutos, não há problema nenhum. Tem pessoas que ficam muito bem, ficam mais produtivas no turno da tarde. Não há problema nenhum, desde que ela não se estenda muito e isso vá prejudicar depois o sono da noite, fazendo com que a pessoa aí durma muito tarde, acorde tarde, porque
Hoje, Francine, existe um problema também que é o trocar o dia pela noite. E não por uma questão de trabalho, né? Não por uma questão de trabalho. E não só entre os jovens. Não só entre os adolescentes que se envolvem à noite, enfim, assistindo um filme, uma TV, conversando, jogando. Muitos adultos. E eu faço uma observação que o trabalho home office, ele facilitou essa troca. Porque quando precisamos acordar cedo, em geral, deitamos mais cedo. O trabalho home office, às vezes, não coloca horários tão estabelecidos. E já na pandemia, onde aumentou o trabalho home office em casa, isso começou a acontecer e não parou mais. Então, as pessoas começaram a dormir cada vez mais tarde, acordando mais tarde, vivendo menos amanhã, trabalhando mais tarde, e isso começou a virar assim, um ciclo vicioso, difícil de sair depois. E que prejudica. Prejudica muito. Nós temos um ideal de sono que ele deve ser cumprido à noite. O sono da manhã, ele não tem a qualidade do sono da noite. Às vezes nós estamos dormindo até mais profundamente pela manhã, pelo cansaço, por vários motivos, mas não porque esse sono é melhor do que o sono da madrugada. E quais os sintomas que as pessoas daqui a pouco estão nos ouvindo? Tá, mas eu durmo bem, mas mesmo assim eu tô cansada. A qualidade do sono, como que ela em casa pode perceber? Daqui a pouco se olhar um pouco os dias que renderam mais, como é que foi a noite anterior, enfim, quais as estratégias para perceber? Não, realmente eu preciso olhar para o meu sono. As pessoas não, em geral, elas não pensam muito sobre isso. Quando eu recebo um paciente numa primeira consulta e faço uma anamnese, que é a entrevista inicial, onde eu abordo vários aspectos do funcionamento dessa pessoa, tem uma parte que eu pergunto detalhes sobre o sono. Não só o número de horas, mas se existem despertares, o número de despertares, como essa pessoa se sente ao acordar. Isso é muito importante. As pessoas pensam muito no número de horas, mas como a gente se sente de manhã é fundamental. Ter um pouco de sono ao despertar, isso é normal, mas não pode passar mais ou menos de 1 hora após esse despertar. Não pode ser um cansaço no qual a gente pensa assim, olha, eu não vou conseguir sair da cama hoje. Isso não. Tá? Existe alguma coisa que não está bem em uma pessoa que acorda com esse sentimento. Muitas vezes pode ser um problema respiratório, uma apneia. Pessoas acima do peso, aonde a parte da glote, da garganta, já pode ter também algum tipo de flacidez, ela cai, a respiração acaba sendo mais bucal, existe uma alteração muito grande nessa parte anatômica, ventilatória, e o paciente faz paradas respiratórias, às vezes pacientes jovens. Isso pode acontecer até em crianças, em adolescentes. A polissonografia é um exame que consegue quantificar e avaliar isso. E portanto, como faz diferença? Faz muita diferença. Então, existem várias causas que podem levar uma pessoa a dormir mal. Depressão é uma delas. Na depressão, o paciente tem uma diminuição de serotonina. O que acontece? Muitas vezes começa a dormir, até por exaustão, por cansaço, acorda no meio da noite. E a deficiência desse neurotransmissor faz com que o paciente acorde desperto e não consiga voltar a dormir. E o paciente depressivo, já pelo quadro clínico que apresenta, muitas vezes começa a ruminar na cabeça pensamentos, situações ruins, catastróficas, e aí mesmo que não consegue voltar a dormir. E isso pode começar a se repetir cronicamente e levar a vários outros problemas. Então, Francine, as deficiências do sono, os problemas do sono, eles têm uma relação muito grande com vários quadros clínicos. O burnout é um deles. No quadro de burnout, que é aquela doença do trabalhador em exaustão e que lembra muito um episódio depressivo, também acontece isso.
A pessoa não se desliga do trabalho. Ela fica ligada o tempo todo pensando no que vai fazer, nas metas, nas obrigações, nos compromissos, e desperta no meio da noite e às vezes até começa a trabalhar no meio da noite, pior ainda. Então, isso alimenta um quadro que leva a uma exaustão psíquica. Então, várias consequências físicas e mentais acontecem de forma prejudicial naquele paciente que tem uma qualidade ruim de sono. Acordar de mau humor, doutora, que muitas pessoas dizem, né, que acorda de mau humor, pode ser um sintoma de que algo não está bem no sono? Pode ser, sim. Uma pessoa que acorda pesada, cansada, com a sensação que ela não conseguiria sair da cama, não querendo iniciar o seu dia. Se nós pensarmos por esse lado, até conseguimos entender o mau humor, a indisposição, a falta da vontade de viver, de iniciar aquele dia, de enfrentar mais um dia. Aí tudo fica ruim, fica pesado, os compromissos ficam piores ainda. Então, o sono, a maneira de iniciarmos, né, um dia bom é dormirmos bem. E para nós termos um ano bom, é a gente olhar para o nosso sono. Olhar para o nosso sono, olharmos para a nossa alimentação, que ela é muito importante também. Cuidarmos mais da nossa alimentação. Comer nos horários, para quem não come nos horários, né? Já seria, tipo, um primeiro movimento, né, doutora? Se daqui a pouco não consegue seguir uma dieta à risca, não trabalha num local que não consegue garantir que tenha uma variedade alimentar, mas sim, que se cumpra os horários que normalmente o corpo está pedindo para ser alimentado. Até mesmo levando alimentação. No passado, se tinha uma ideia de que as pessoas que levavam o alimento eram pessoas que não tinham recursos para comprar. Hoje é o contrário. São pessoas que se cuidam, que se planejam, que buscam uma alimentação mais saudável. Porque o alimento hoje, ele se tornou de muito fácil acesso. Basta a gente abrir, né? A tela do celular, existe uma gama de opções. E aí é muito tentador, quando nós estamos com fome, principalmente, pedirmos algo mais calórico. Mas isso, quando acontece de uma forma repetida e continuada, é que leva à obesidade, que leva a vários distúrbios assim na parte da endocrinologia, o colesterol elevado, a glicemia, os distúrbios hormonais, porque os nossos hormônios, eles têm uma relação direta com a nossa alimentação. Não é só a produção endógena, a nossa capacidade. O que nós ingerimos também tem uma relação muito grande com a parte hormonal que vai ser produzida. Muito do que a gente pode fazer para que a gente tenha um dia bom, uma semana boa, consequentemente um mês, um ano bom, é a gente fazer a nossa parte, que é olhar para a gente. Sim, e trazendo mais um ponto, como se fossem 3. Aqui eu coloquei 3 que, na minha opinião, são os mais importantes e que eu vejo uma repercussão na saúde mental de uma forma muito direta. Qualidade do sono, a qualidade da alimentação, e o terceiro seria a atividade física. Atividade física, quando ela é feita de uma forma regular, ela também ajuda muito na regulação de substâncias que são muito importantes para o nosso cérebro. Já durante o exercício são liberadas endorfinas, que agem como antidepressivos naturais, que fazem com que a gente tenha aquela sensação de bem-estar. Por isso que o ideal, veja bem, nem todas as pessoas conseguem, mas o ideal é que a atividade física seja feita pela manhã, para que a gente aproveite essa energia ao longo do dia. Na higiene do sono já estaria não fazer atividade física à noite. Sim, pessoas que têm dificuldade para dormir, para relaxar à noite, que têm uma qualidade ruim de sono, elas não devem fazer atividade física após as 18 horas.
Muitas pessoas vão na academia à noite porque elas não conseguem durante o dia. Mas para esse grupo de pacientes, não é o melhor. Não é a melhor escolha de forma alguma. E o que é fazer atividade física regular, doutora? Todos os dias? Todos os dias, nós sabemos que é difícil. O ideal sempre é associar o reforço muscular, que cada vez se fala mais sobre ele, e atividade aeróbica, que é o que nos dá condicionamento, que nos dá pique. O reforço muscular, por exemplo, a musculação, ela libera durante o ato do reforço uma substância chamada erisina, que ela tem uma ação cerebral antidepressiva muito boa, neuroprotetora. Cada vez mais nós entendemos assim, precisamos dos nossos músculos. Sem eles, muitas vezes, o que acontece com o idoso, né? Uma das principais causas, às vezes nem precisa ser o idoso, é uma fratura importante, envolvendo perna, envolvendo quadril, e uma dificuldade depois na manutenção da autonomia, no deslocamento, na vida social. Uma fratura importante, uma lesão importante, uma pessoa acima dos 60 anos, isso pode representar uma redução muito grande até mesmo no período de vida vivido, não só na qualidade. Uhum. Então, o reforço muscular, principalmente dos membros inferiores, é decisivo para o nosso futuro na terceira idade. Não é opção fazer reforço muscular, é tão importante quanto a parte cardiológica, a parte aeróbica, que vai nos trazer uma melhora do funcionamento da nossa bomba cardíaca, da parte respiratória. Então, o ideal é conseguir conciliar esses dois tipos de atividade física. Ou durante um treino, ou em dias separados, mas que tenha esses dois componentes. E se a pessoa não consegue encaixar atividade física todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana, doutor, o que seria, assim, o ideal? O ideal é que ela fizesse de 3 a 4 vezes por semana, com esses dois componentes no seu treino, na sua atividade. Muitas pessoas não conseguem durante a semana, mas que uma parte seja feita durante a semana e outra no final de semana. A parte aeróbica, ela pode ser andar de bicicleta, fazer uma caminhada, até mesmo na esteira, em casa. Existem várias opções, e aí a pessoa ela precisa gostar. Atividade física, a gente tem que escolher alguma coisa que a gente goste. Não precisa ser academia lá fazendo musculação, né? Não. Muitas pessoas, às vezes, fazem em casa ou fazem outras formas de reforço muscular, ou um pilates, ou enfim. Uma luta, Uma né? luta, uma dança. Então, ela precisa se engajar na atividade. Precisa ser uma atividade onde ela não falte por qualquer pretexto, e isso é o dos sinalizadores, que ela consiga dar uma continuidade. E que seja uma fonte de prazer também. Muitas pessoas gostam de luta, muitas pessoas gostam, às vezes, de um futebol, né, de uma atividade em conjunto, que leva também à socialização. Tudo isso é válido. A corrida, né? Que tá a corrida, tão em alta. Né? Algumas pessoas são mais competitivas, então isso também tudo isso tem que ser levado em conta. Tá? Nem todo mundo precisa fazer academia, tem pessoas que não gostam, então tem outras atividades. O importante é dar continuidade, é não começar a falhar com muita frequência, desistir, que é o que a gente vê com mais frequência, né? Doutora, a gente está aqui nesse episódio, né, falando sobre deixar o ano mais leve. Falamos sobre sono, alimentação, atividade física, e agora eu vou botar um quarto elemento para te perguntar, sabendo que nós temos esse tripé que nos mantém, né, que é o hobby, o lazer, doutora. Qual a importância disso também para que a gente tenha uma vida mais leve? É muito importante. Como eu falei antes, atividade física a gente tem que escolher o que gosta, e o hobby
ele tem que ser totalmente prazeroso. O nome já diz, é algo bom, é algo para nós. Não é porque o amigo, o vizinho, o cônjuge faz uma determinada atividade que necessariamente a pessoa também tem que fazer se ela não gostar. O hobby, ele é muito pessoal. E existem muitas maneiras da gente descobrir isso. Às vezes fazendo um curso, às vezes pesquisando, lendo, imaginando o que gostaria. Muitas pessoas, às vezes eu pergunto, o que tu gosta de fazer? Tipo, um hobby, né? Uma atividade extra, algo que não seja relacionado a trabalho, a obrigação. Muitas pessoas não sabem o que elas gostam. Mas a gente tem que descobrir. E tem como descobrir. Todos nós gostamos de alguma coisa. Nem que seja cultivar algumas plantas, fazer uma atividade manual também. Agora está muito em alta cerâmicas, né? Sim. O pintar. As atividades manuais, elas envolvem muitas áreas cerebrais. Né? Tudo que a gente faz com as mãos envolve, né? Além do prazer, o estímulo. Na terceira idade, isso é fundamental. Porque é o momento em que as pessoas elas diminuem o seu trabalho regular, né? Muitas vezes interrompem e não tem aquele estímulo, não tem aquela situação que leva à criatividade, ao novo. É muito importante. A atividade, principalmente assim na forma de hobby, a atividade manual, atividade criativa, ela é muito importante para nos mantermos com a nossa qualidade de pensamento, a memória, a capacidade cognitiva na terceira idade. A gente está falando aqui, né, doutora, sobre as pessoas não saberem o que gostam. E a gente está indo já para o nosso... encerrando quase o nosso podcast, mas esse episódio, mas antes da gente recapitular e ir para o final mesmo, queria a tua consideração sobre isso. O que faz, doutora, as pessoas em pleno ano de 2026 não saberem o que gostam? Não se conhecerem. E o que faz a gente não se conhecer, doutora? Não prestarmos atenção a nós mesmos. O ser humano, antes de mais nada, ele tem que olhar para si. Ele tem que aprender a valorizar o seu sentimento, o seu eu, não ser um cumpridor de tarefas. A psicoterapia, ela ajuda muito. Existem pacientes que chegam com sintomas, as mais variadas patologias, mas eu percebo que existe um distanciamento muito grande da sua individualidade, do seu eu, da sua história, como se eles estivessem cumprindo um papel que muitas vezes nem eles sabem direito que papel é esse. A psicoterapia, ela traz esse entendimento e essa compreensão do que é bom para nós, do que nós gostamos, do que nos dá prazer. Quando que muitas vezes também nós precisamos parar, dizer não aceitar tudo, em todos os âmbitos eu estou falando isso. Então, esse bem-estar, ele está muito relacionado, Francine, com o autoconhecimento. Doutora, estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu gostaria de fazer uma provocação, que é, o nosso episódio é um ano mais leve, menos cobrança. Mas com as dicas que a senhora deu, seria para ter uma vida mais leve. Sim, não só um ano. Não só um ano. O ano novo, ele começa todos os dias, quando nós acordamos e a gente tem a possibilidade de fazer tudo de novo. Aquela virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, ele é um marco e ele ajuda muitas pessoas. Como eu falei inicialmente, o ser humano ele precisa desses marcos, dessas datas, e elas não são ruins. Mas a gente não pode depositar toda a nossa expectativa numa virada de ano, num aniversário, numa viagem, numa aquisição. A vida ela é feita todos os dias. E esses pequenos momentos,
é que vão fazer a nossa história. Então, conseguir perpetuar isso durante os 12 meses do ano é muito importante. A gente não pode esquecer esses nossos objetivos. Ter os objetivos, eles podem nos ajudar muito, mas a gente não pode esquecê-los. E muitas vezes a gente precisa ressignificar, porque o que é importante hoje para nós pode não ser no próximo mês. E está tudo certo, a vida é dinâmica. Dormir bem, comer saudável, fazer atividade física. E ter um prazer, ter um hobby. Se conhecer, né, doutora? Exatamente. Tudo isso faz com que a gente tenha uma vida melhor, mais saudável, com menos doenças, não só emocionais, mas físicas como um todo. Né? A qualidade de vida, ela traz uma melhora da nossa saúde em todos os âmbitos. Essa foi a doutora Márcia Schmidt. Muito, muito, muito obrigada. Ela trouxe aí várias dicas pra gente não ter só um ano bom, mas pra gente ter uma vida boa, pra gente chegar na nossa terceira idade mais leve, mais íntegra, nos conhecendo e podendo aproveitar realmente, né, o que a vida tem aí a nos proporcionar. Gostou desse episódio? Então curte, envia para quem precisa ouvir e nos acompanha aqui, que nós vamos seguir falando sobre saúde mental no Entre Nós.